O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos a grande missão desses mártires ali na região do Vietnã, que deram a sua vida, derramaram o sangue para a evangelização, para continuar anunciando o nome de Jesus. Ali era uma terra que já tinha começado a evangelização pelos cristãos, mas foram aí enviados mais missionários, principalmente aí nos séculos 17, 18 e 19. E ali nós percebemos o quanto era necessário ainda o nome de Jesus naquela região, para conhecer o nome de Jesus. E as mortes foram acontecendo, os mártires foram surgindo, porque a evangelização ela foi até mesmo tão bonita, como eu disse no início dessa missa, quanto mais eles evangelizavam, mais cristãos eram convertidos, tanto é que no meio desses mártires tem também mártires vietnamitas, porque começaram a evangelizar também na própria terra, mas ao mesmo tempo aumentava a raiva pelo nome de Cristo. E aí, muitos foram mortos, que a igreja conseguiu identificar e até mesmo foram proclamados santos, como eu disse, 117. Ali tinham pais e mães de família, ali tinham crianças, tinha bispos, tinha padres, tinha missionários da França, missionários da Espanha, que foram todos ali para evangelizar. Tinha seminaristas, mas ofertaram-se por amor a Cristo. E é isso que o Evangelho de hoje vem falar também, desta viuvinha que ali no templo, ela quis ofertar aquilo que ela tinha, não aquilo que sobrava a ela. O templo, ele tinha a sua própria moeda. Então, por isso que na frente do templo, até mesmo em outro evangelho, nós vemos Jesus fazer um chicote de cordas e expulsar os cambistas que estavam ali, os vendedores que estavam na frente do templo, porque eles faziam a troca das moedas, porque na mentalidade do templo não poderia entrar no templo nenhuma moeda com esfinge que fosse pagã, mas então tinha que entrar uma moeda pura. E ali Jesus vê aquela senhora viúva, e a condição da viúva no tempo bíblico era muito dura, principalmente se a viúva não tinha quem respondesse mais por ela, no caso um filho masculino, porque do contrário ela não responderia mais nem pela sua casa, e aqui essa pobre viúva tinha apenas essas 2 moedas. E aqui o que Jesus quer mostrar para nós? Claro que ele fala aqui da generosidade de coração no ofertar, mas muito mais do que isso. Ele quer mostrar para nós que toda oferta
verdadeira que nós fazemos tem que ser de coração. Tem que ser oferta de vida. É o ofertar-se a si para a comunidade. Não simplesmente um dar qualquer coisa material, mas naquela oferta que eu faço, eu estou me ofertando. Era isso que a mulher fez. Ela se dá inteira para estar nas mãos de Cristo. Se dá inteira para estar nas mãos de Jesus e ali poder fazer a sua oração também no templo. Para querer estar em Deus. Às vezes eu recordava até mesmo hoje de manhã com os seminaristas, quando eu era ainda mais jovem, ontem, né? Era mais jovem. A gente no grupo de jovens fazia aquelas gincanas de passar de casa em casa, pegar alimentos, né? Para arrecadar lá para o asilo da cidade. E eu lembro que a gente passava em várias casas e eu cheguei em uma casa que era muito bonita. Um sobradão bonito, a casa. E eu falei, nossa, aqui eu vou sair com uns 2, 3 pacotes de arroz de 5 quilos. E veio a mulher, né, naquela casa e explicamos o motivo dessa gincana, que era para ajudar também. E aí ela foi lá dentro, não, eu vou ajudar também. Pegou um pacotinho de queijo ralado. Eu saí frustrado dali, de frente daquela casa. Aí, numa casa um pouco mais avante, eu falei, nem vou bater nessa casa, porque era tão pobrezinha. Estava quase caindo a casa. Fui lá, bati mesmo assim, expliquei. Meu olhar de julgamento naquele momento, né? Aqui não vai me ajudar em nada. Olhei aquela casa, uma senhorinha saiu, ainda com lenço na cabeça, vestidinho, aqueles vestidinho antigo. E aí, expliquei novamente o motivo da missão ali. E ela falou, eu vou ajudar. Ela foi lá dentro, demorou um pouquinho para voltar, depois voltou com um saquinho de feijão. Aí ela abriu aquele saquinho de feijão ali, tinha um papel de pão, de pacote de pão dobrado na sua mão. Ela falou assim, olha, eu não posso te dar tudo, mas metade do meu feijão eu vou te dar. Então ela virou metade daquele pacote de feijão, vai ajudar lá também. Eu vou ficar com um pouco aqui também. Aquela que a gente sabia que ia fazer falta, mas que ajudou de uma maneira assim, com um sorriso nos olhos, com um semblante que falava, obrigado, Senhor, por eu ter esse pacotinho de feijão para poder ajudar alguém. Ela ofertou a si mesma. Ela deu-se inteira ali naquele momento. E tantos outros exemplos. Tem quando eu era seminarista ainda depois, fazendo missão também, uma cidade lá na Patagônia. E aí, cheguei nessa casa, vou falar um nome fictício, tá? Era a Maria da Molecada, ali a casa onde a gente foi bater. Por que Maria da Molecada? Então ela atendeu a porta, veio 12 crianças atrás dela. E a gente chegou junto ali com os vicentinos para levar leite naquela casa. Porque aquela casa precisava mais ali de leite. Moravam em 2 cômodos apenas. Ali era tudo junto, quarto, sala com a cozinha, né, e o banheirinho ali. Aquelas casas de eternite. E veio as 12 molecada atrás da Maria. E chegamos para levar o leite. E ela veio falando, ainda eu era seminarista, mas ela veio falando, padre, não precisa não. Não precisa trazer o leite. Tem uma família aqui perto que precisa muito mais do que eu. Ela estava precisando. Ela tinha necessidade daquele leite para aquelas crianças. Mas ela falou assim, padre, para hoje eu tenho, amanhã é outro dia.
Mas tem uma família ali que precisa mais do que eu. Ela poderia ter pegado aquele leite, porque ela só tinha para aquele dia. E vai nos ensinando tanto essas partilhas de coração. Quando o nosso ofertar é para fazer a comunidade crescer, Deus olha com esse olhar que Jesus teve para essa senhorinha viúva aqui e tece um elogio generoso a cada um de nós.